Senhor, do teu favor e misericórdia. E diante de ti, Senhor, colocamos. Eis aqui, Senhor, as petições dos teus filhos. Eis aqui, Senhor, o clamor da tua igreja. Senhor, olha para cada uma dessas situações. Senhor, todas essas elencadas aqui neste caderno. Senhor, todas essas lágrimas, Senhor, que foram derramadas por essas situações. Deus maravilhoso e santo, contempla, Senhor, os corações dos teus servos. Tu sabes, Senhor, a sinceridade com que eles comparecem na tua casa, Senhor, para clamar, Senhor, para verem os céus abertos diante, Senhor, dos nossos olhos, Senhor, pois tu, Senhor, Deus de toda glória, o poderoso Deus, não mudas, tu és o mesmo, Senhor, e por isso a tua igreja te glorifica. Senhor, olha para cada uma dessas situações. Senhor, nós clamamos a Ti pela Tua intervenção. Vem, Senhor, muda a história, Senhor, de cada uma dessas vidas, Senhor. Muda, Senhor, transforma esse choro em alegria. Transforma, Senhor, essa tristeza, Senhor, em gozo, Senhor, e na Tua presença, Senhor. Tu podes, Senhor, trazer salvação, libertação a essas vidas, Senhor. Tu podes, Senhor, e Tu, Senhor, farás. Esse é o nosso clamor, Senhor. Nós cremos, Senhor, no Teu poder. Nós cremos, Senhor, que Tu nos amas, Senhor, e tens cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, nós Te louvamos, Senhor, porque Tu já estás a fazer, porque vidas já estão a serem visitadas, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Oh, Deus, glorificado seja o Teu nome. Pedimos e clamamos, Senhor, continua conosco. Continua conosco nessa noite, Senhor. Eis os nossos corações, Senhor, dependentes de Ti. A Tua palavra, Senhor, é bálsamo, Senhor, para nós, Senhor. Portanto, Deus, fala com a Tua igreja nessa noite. Prepara, Senhor, os nossos corações para receber de Ti, Senhor. Ah, Senhor, a Tua palavra muda situações, Senhor. Converte, Senhor, os corações a Ti. Transforma tristeza em alegria. Aqueles que estão fracos, Senhor, fortalece, Senhor, que eles estejam em pé para prosseguir, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através de cada uma dessas vidas. Senhor, recebe a nossa gratidão e o nosso louvor, porque sabemos, Senhor, que Tu, Senhor, trabalha em favor daqueles que esperam em Ti, e essa é a nossa confiança, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, amados. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, queria avisar antes, o pastor Morrone não está atendendo o seu sogro, né, junto com a sua família, e não daria tempo, provavelmente, de chegar aqui. Então, ele pediu que avisasse os irmãos. Ainda, quantos nos visitam hoje? Alguém que nos visita pela primeira vez? Ah, que bom. Cadê? Ah, não é. Fez sinal ali, mas não é. Alguém aqui desse lado? Primeira vez? Você veio hoje? Daqui? Aqui tem. Ah, não é a primeira vez, né? A Vitória. Só de domingo. É isso? Ou não? Veio ontem, né? Mas de domingo é a primeira? Ah, então nós queremos te receber com carinho. Tá bom, querida? Que nem ontem. Bem-vinda, né? A filha do Marcos, a irmã do Tiago. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, mais alguém? Primeira vez? Não, né? Estamos em casa, em família, né? Vamos dizer. E fique em paz mesmo. Essa casa do Senhor, nós queremos glorificar a Deus e queremos ouvir a direção que Ele tem para nós. Hoje nós queremos ainda, nessa adoração, ofertar ao Senhor.
entregar a Ele nossos dízimos, nossas ofertas, nós entendemos que isso é uma prática da vida. O Senhor nos estimula. Deixa eu pegar aqui. O Senhor nos ensina que devemos ter toda a nossa vida disponível a Ele. E, inclusive, o nosso bolso, né? Dizem que é o órgão mais sensível do nosso corpo, é o bolso. Alguns já agregaram como parte do corpo. Isso, na verdade, é uma forma de nós adorarmos ao Senhor, reconhecendo que Ele tem nos abençoado, Ele tem nos dado graça, tem nos abençoado. Você que nos visita, ou você que não está vinculado a essa igreja, não se sinta constrangido, nem constrangida. Aqueles que estão vinculados a este trabalho, o fazem com essa consciência, e o fazem com alegria. Você está livre para fazer do jeito que você quiser. Então eu queria que, se você já tem sua oferta, o seu dízimo, pode trazer aqui à frente, nós vamos orar já já. Venha na alegria do Senhor, na liberdade. Diz a palavra de Deus que o Senhor ama ao que contribui com alegria, né? O Senhor dá graça, o Senhor enriquece nossos corações e há de fazer. Chamar o irmão Álvaro, né, para orar a Deus, dando graças. A paz, irmãos, boa noite. Estendam todas suas mãos. Senhor Deus, glorioso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, e Te agradecemos pela oportunidade que nós temos, Senhor, de poder honrar e ter o privilégio de administrar 90% do que é Teu, Senhor, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós iremos ser, Senhor, nós devemos a Ti, Senhor, e é a Ti que nós agradecemos nesse momento, Senhor. Eu peço, Senhor, que abençoe a todos aqueles que puderem trazer dízimos e ofertas, Senhor, os que não puderam, abençoa da mesma forma, Senhor, para que eles possam ter muitas e muitas ofertas e oportunidades na vida, Senhor, para estarem voltando aqui, Senhor, e honrando a Ti, porque é isso que diz o Teu mandamento, o Teu preceito, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, permita-nos que nós sejamos honrados na Tua presença, Senhor, que nós possamos cada vez mais, Senhor, seguir os Teus passos. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Obrigado. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 8. 1 Pedro, capítulo 4, no verso 8. Primeira Pedro, capítulo 4, verso 8, diz assim: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Vamos ler novamente? Mas, sobretudo, tende ardente caridade. Você pode transformar essa palavra em amor, né? Uns para com os outros, o amor que vem de Deus. Porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, tenha liberdade, Senhor, de falar ao nosso coração, nesta noite em que havemos de partilhar da Tua ceia, partilhar do pão, do cálice. Havemos, Senhor, de nos alegrar na Tua mesa, e queremos nos aprofundar mais nisso. Queremos, Senhor, estar sensíveis ao que o Senhor há de falar ao nosso coração, e livres, Senhor, para que nada venha roubar a Tua semente em nós. Então, Senhor, abra os nossos corações, nossos ouvidos, as nossas mentes estejam sensíveis a Ti e ao Teu Espírito somente.
e a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou pincelar mais alguma coisa sobre aliança. Eu creio que eu devo falar sobre isso, fazer uma série de palavras sobre aliança, porque é muito rico. Na semana passada nós falamos um pouco sobre isso, né? E falando sobre a vida de Mefibosete, nós vimos que ele ele herdou bênçãos devido à herança de uma aliança que o pai dele fez com Davi. E vocês viram os passos da aliança. Nós vimos que eles fizeram 3 delas. São 3 passos de aliança: a troca de túnicas, de vestidos. O Jonatas deu para Davi, ou melhor, deu para Davi, o Jonatas, filho de Saul, que era o rei, entregou para Davi a sua túnica, a sua capa. E essa é um símbolo de uma aliança, de uma parte da aliança que diz o seguinte: nós estamos trocando nossa identidade. Você agora tem algo de mim, eu tenho algo de você. Que as pessoas olhem para mim e vejam você. Que as pessoas olhem para você e me enxerguem. Quando chegou, depois ele pegou o seu cinturão. Os cintos naquele tempo eram largos, cobriam bem os lombos, né? A cintura. E deu para Davi. E era uma forma de dizer: agora nós estamos trocando as nossas forças e os nossos bens. Quando você estiver enfraquecido, eu te fortaleço. E vice-versa. E aquilo que você necessitar, eu estou comprometido em ajudar você. Porque os meus bens estão à sua disposição. Os seus bens estão à minha disposição. A tua força está à minha disposição. A minha força está à sua disposição. Você pode me chamar, se precisar de alguma coisa. Depois, o Jonatas entregou o arco, entregou a lança, a espada, ou melhor, para Davi. Deu as armas. E a troca de armas na aliança significa: os teus inimigos são meus agora. Você vai contar comigo para te defender. Os meus inimigos são teus. Eu conto com você também. Então essa linguagem da aliança, como eu disse na semana passada, não está na nossa cultura. Nós somos ocidentais demais, né? Mas no Oriente, a linguagem, e nos antepassados, a aliança sempre foi muito forte. E incluía outros passos. Conforme a profundidade dessa aliança, outros passos eram dados. Hoje eu vou destacar só mais um. E depois nós vamos fazer uma série para entender a nossa posição em Cristo Jesus. E muitos desses passos aconteceram na vida de muitos servos de Deus. Porque houve muitas alianças feitas entre homens, ou entre pessoas, entre nações. Mas o que mais nos choca é a aliança e as alianças que Deus fez com os homens. E os seus significados para nós. Na semana passada vimos a esse respeito, alguns irmãos não estavam. E em breve os irmãos vão ter isso no site, né? Alguns dos irmãos estão pedindo. Já falei com o Dimas e houve uma dificuldade na parte de áudio, né? E eles vão consertar, vão colocar... Oi? Vão remasterizar. Entendeu? Agora, você entendeu. Essa é a linguagem do especialista, né? E 2 especialistas aqui. E fazendo isso, já vai para o site. Então, a palavra vai ficar disponível para aqueles irmãos que estavam solicitando. E eu queria pincelar um pouco, para começar essa parte, essa única que eu vou falar. Espero ser mais breve e espero que a voz chegue ao fim, se Deus quiser. Hebreus, no capítulo 10, no verso 1. Esse livro foi escrito aos hebreus. Uma descrição da obra de Cristo para os judeus. Para os judeus que tinham recebido a lei, que estavam conscientes de todo o arcabouço legal que desde Moisés havia sido dado a eles. Hebreus, no capítulo 10, o verso 1. E olha que linguagem o autor de Hebreus
usa, e na verdade, o autor de Hebreus aqui, ninguém sabe quem escreveu, não tem uma assinatura dizendo quem foi. Existem duas linhas muito fortes, dizendo que uma é que Paulo escreveu, porque algumas declarações aqui são parecidas com o que ele já fez em outros livros, e outros dizem que não. Há algumas diferenças também que Paulo não usou em outros livros. E pela característica, talvez fosse, por exemplo, quem abraça essa ideia é o Russell Shedd, né? Um teólogo batista, pastor. Ele acha que o Apolo pode ter escrito essa carta aos Hebreus, em função da característica de Apolo, que era poderoso em palavras, né? Ele teve que ser corrigido na sua rota, porque ele era poderoso, ele era cheio do conhecimento das Escrituras, e depois ele encontrou com os irmãos falaram, peraí, você precisa conhecer agora a outra parte. E foi-lhe acrescentado o conhecimento pleno do Evangelho. Então Apolo foi muito bem preparado, mas nós não sabemos, não podemos afirmar, tá bom? Aliás, Paulo falou lá em Coríntios 3, uns dizem, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo. Em relação a esse livro, você não precisa ser de nenhum, tá bom? 10:1, ele está explicando a questão dos sacrifícios, mas eu quero destacar somente isso. 10:1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então veja aqui a explicação do autor. A lei trazia a sombra somente dos bens futuros. Ele está falando da lei de Moisés, de todo o sistema sacrificial que foi implantado no povo judeu para ser marcado profundamente no povo, para que entendesse que a mensagem era: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essa é a mensagem que o povo judeu precisava entender. Então, por vários nas festas judaicas, periodicamente as famílias tinham que oferecer seu sacrifício a Deus. E o sacrifício implicava em entregar animais, os animais próprios para o sacrifício, a ovelha, o cordeiro, conforme as posses, dependendo das situações, ou uma pomba, uma rolinha, era um sacrifício. E eu já expliquei aqui para vocês que não era um simples sacrifício. Quando a gente fala de sacrifício, é tão distante isso na nossa cultura, que dá que arrepio, né? Sacrificar, mas que coisa estranha, parece uma coisa ruim. O inimigo é quem usou esse princípio para tentar imitar a obra de Deus, e usou com requintes de crueldade. Mas o sacrifício judaico era utilizado para a questão religiosa, e parte, na maioria dos sacrifícios, era separado para a alimentação, tanto da pessoa que ofertava a Deus para a sua família, quanto para os sacerdotes que viviam das ofertas do povo. Então se você hoje vai ao açougue e compra sua carne, gosta da picanha, ou gosta do filé mignon, ou do que for que você está acostumado a comprar e tudo mais, era uma parte do sacrifício judaico. Já expliquei sobre isso também, é bom a gente ressaltar. Mas aquilo tudo, todas as festas, as ordenanças da lei, diz o autor, eram sombras dos bens futuros. Tanto que ele dá um exemplo disso. Os sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, ele não pode aperfeiçoar. Nunca, pelos mesmos sacrifícios, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Porque se tivesse aperfeiçoado a pessoa que chegou lá, não precisava ofertar novamente. Então aqueles sacrifícios não eram perfeitos, mas era um meio de Deus marcar o povo com o princípio: sem o sacrifício não há remissão de pecados, os pecados permanecem em nós. Essa ideia precisava estar presente.
para que quando aparecesse Jesus, cumprindo mais de 300 profecias do Antigo Testamento, detalhadamente, que estão à disposição de qualquer um que queira conhecer hoje, eles pudessem entender. Aquele que estivesse disposto entenderia, assim como João Batista disse, olhou Jesus e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, aqueles sacrifícios eram sombras de um bem futuro. O que é uma sombra, irmãos? A sombra é a projeção de uma imagem, né? Uma luz que está contra a luz. E quando algo está lá, então ela está em bidimensional. Então você pode perceber-se um pouco, né? Várias vezes, sem espelho, você olha se tem um bom sol, você vê na sombra se o seu cabelo está despenteado. Uma utilidade tremenda, né? Pela sombra você pode analisar algumas coisas. Se você se sente muito baixinho, é só ficar um pouquinho em determinado horário, você fica alto, porque a sombra estica você, né? Mas a sombra te localiza. A sombra, bem posicionada à luz, pode projetar bidimensionalmente o tamanho de um objeto. Por essas alterações da luz, a gente sabe as distâncias dos astros. Pelas alterações da luz, por vários meios de saber tanto a distância dos astros quanto o tamanho real de um astro no céu. E por quê? Porque a sombra, quando a luz passa pelo objeto, ela pode indicar a respeito do objeto. Mas uma sombra não é completa. Ela não demonstra toda a realidade. Então, o autor está dizendo assim, olha, aquelas coisas da lei, elas eram sombras de algo futuro. Elas delineavam uma verdade, demonstravam princípios que iriam se manifestar no futuro. E nisso Paulo é muito claro em outras cartas, quando ele diz, Jesus era um mistério que estava oculto e nos foi revelado. Então ele dá detalhes. Ele fala que Jesus é aquele que mantém todas as coisas, que tudo sustém, que toda a criação foi feita por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Então em Cristo, Paulo diz em outro texto, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo. Portanto, quem conhece a Jesus começa a entender que aquelas sombras fazem sentido na obra de Jesus hoje. E estão disponíveis e reveladas para você, para nós. Então, pensando nisso, guardando isso, voltando à aliança, além da troca de túnicas, da troca dos cinturões, da troca das armas, havia também um outro aspecto. No meio dessa aliança, quando alguém fazia uma aliança com uma outra pessoa, havia uma coisa chamada celebração, uma cerimônia de aliança, a celebração ou a refeição da aliança. A refeição da aliança haveria um momento que eles iam sentar-se, as pessoas que estavam fazendo aliança, deveriam se sentar a uma mesa e partilhar de um banquete. Mas como partilhar de um banquete? Só que tinha uma diferença nesse banquete. Quando alguém comia junto, era uma coisa. Aliás, dando um passo atrás, comer junto era um sinal biblicamente. Aliás, você vê Jesus sendo convidado por várias pessoas para comer na sua casa. Era uma indicação, eu quero receber você na minha vida. Receber alguém em casa tinha um conceito muito forte. Eu estou abrindo a minha vida para que você partilhe. Então, quando convidava-se alguém para comer na casa, a quem recebia não era só a família. A aldeia, os vizinhos se sentiam na responsabilidade de ajudar quem estava recebendo uma pessoa, seja ela quem fosse. Então, geralmente, quando havia um acerto,
eles falavam, ó, daqui 3 dias eu vou receber um parente e eu vou precisar de todo o apoio de vocês. Então a vizinhança já ficava sabendo. Então chegava o parente, a vizinha já trazia, deixa que eu trago o pano da mesa. O outro trazia, olha, fiz pães, e porque ninguém fica fazendo pão todo dia, fazia pão para uma quantidade. Às vezes, então eu vou fazer pão amanhã, então você deixa que eu levo o pão, meu pão vai estar mais fresco que o seu. Então toda a região, todos os vizinhos partilhavam da recepção daquela pessoa. Motivo pelo qual Jesus contou aquela parábola do visitante, né, inoportuno, que chegou de noite, bateu na porta. Falou, passa depois, estou dormindo. Isso é um absurdo, Jesus está contando um absurdo, porque uma pessoa normalmente jamais poderia deixar de receber alguém. A hospitalidade era uma coisa, uma regra fundamental. Aliás, está escrito aqui, tanto em Pedro como em Tiago, dizendo isso. A hospitalidade é uma coisa importante. Então, Jesus contou, já pensou se você, já imaginou um visitante que chega na casa de alguém na noite e o dono da casa diz, eu não posso te receber, meus filhos já estão dormindo, já está todo mundo, não vai dar, isso é tarde já. Ele está dizendo, está vendo que absurdo? E o povo ia ter que dizer assim, que horror! Aí ele disse assim, não, o certo ele deveria correr, ir aos vizinhos. Então, a maneira correta é ele recebe a pessoa e vai para os vizinhos pedir pão, pedir ajuda. Assim é o correto. E ele está usando isso como uma figura que posteriormente a gente pode falar. Mas a refeição já era algo forte numa família. Receber alguém é dizer o seguinte, eu abro a minha vida para você partilhar nesse período. Incluía uma série de coisas, lavar os pés, né, chamar um dos servos para lavar os pés do convidado, beijar a face de quem chegava. Né? E se fosse uma pessoa rica, de posses, ela quebraria um vaso de alabastro, se ela amasse muito a pessoa que estava sendo recebida, e encheria ela de azeite perfumado, caríssimo. Não é só os ricos podiam fazer isso. Então, como não podia, ia lá, beijava o rosto. Tanto que aquela mulher pecadora viu que Jesus foi convidado pelo fariseu, mas o fariseu não mandou lavar os pés de Jesus, não o beijou e nem o ungiu, muito menos. Aquela mulher pecadora, percebendo, por que aquela pecadora estava lá? Porque a vizinhança era aberta, a porta era aberta, os vizinhos podiam entrar, porque quem estava recebendo eram os vizinhos. Então aquela pecadora estava ali, ela já tinha ouvido, tudo indica que ela já tinha ouvido Jesus, ela já tinha recebido a cura na sua alma, ela já tinha recebido o perdão dos seus pecados, e ela foi sabendo que Jesus ia entrar na casa, foi lá e queria ouvir mais Jesus. Quando chegou lá, ela percebeu que o fariseu não lavou os pés de Jesus, não beijou a face de Jesus, e não derramou óleo perfumado sobre ele. E aquela mulher começou a ficar constrangida, porque Jesus estava sendo desprezado naquela casa. Então ela, mesmo que pecadora, entrou naquela casa e chorava nos pés de Jesus. Colocou o seu unguento de uso pessoal e derramou sobre os pés de Jesus. Com as suas lágrimas molhava os pés de Jesus, enxugava com seus cabelos, a ponto do fariseu ficar, se ele fosse profeta, saberia quem é essa mulher. E aí Jesus contou uma parábola poderosa que eu não vou falar aqui, é uma outra pregação. O que eu quero demonstrar para você a refeição era algo importante. Porém, só para dizer o seguinte, uma refeição de aliança era muito mais. Porque eles fazia parte do ritual da aliança. Então eles sentavam-se a uma mesa, com toda a alimentação preparada, só que ninguém comia por si. Um se levantava, pegava da comida e punha na boca do outro. Dizia, coma. Coma, você está comendo daquilo que é meu. E servia o outro, e dava e punha na boca do outro, para dizer o seguinte, você está comendo de mim.
você está comendo e tomando o que eu sou. E a partir de hoje, eu sou parte da sua vida. Ó. Depois ele parava e o outro dava a comida na boca dele. Cerimônia de aliança. Estranho, né? Nem tanto. Que simbolismo forte é esse? Porque eles estavam declarando, olha, agora eu faço parte de você e você faz parte de mim. E, irmãos, os reis lá de Abraão já faziam essa aliança com esse tipo de prática. Os reis, quando faziam os passos da aliança. Por isso que nós vamos estudar cada uma delas. Porque cada uma delas foi reproduzida na vida de Jesus conosco. Então, irmãos, um alimentava o outro. E assim ocorria aquela etapa da cerimônia de aliança. Você já percebeu alguns casamentos em que o casal vai lá, tira a fotografia depois que faz a cerimônia, aí ele pega um pedacinho de bolo e põe na boca dela, né? Aí depois ela dá e põe na boca dele. Parece que é só para tirar a fotografia. Isso é reproduzido. Vem daí essa ideia. A partir de agora, você faz parte de mim, coma de mim. Absorva a minha vida. E você absorve a minha vida. Então eu vou te dar esse bolo. É esse o significado. Vem daí esse significado. Nem eu sabia. E fiz muitos casamentos, irmãos. Como eu fazia de várias igrejas, as igrejas tinham suas anotações. Eu não anotava. Eu não sei quantos casamentos eu já fiz. Não me ensinaram a ter o meu livrinho próprio. Vou ter que fazer uma pesquisa. Mas estou deixando para outros fazerem isso, se for importante. Deus sabe tudo. Agora, quem casou e eu fiz a parte dessa, sabe que fui eu que fiz, né? Então, se eu esquecer, me avisa. Irmãos, nossa igreja era muito casamenteira. No ano que eu casei, casaram acho que 17 ou 18 casais. E o pastor que fez o casamento se orgulhava de dizer, não vou repetir nenhum sermão. Que bom. Então a refeição da aliança era muito importante. E Jesus, para demonstrar a sua obra, tocava nesses assuntos, tanto com seus discípulos quanto com os judeus. Quando chega em João, no capítulo 6, no verso 48, João, capítulo 6, no verso 48. Jesus estava numa discussão com os doutores da lei. Olha no verso 41. João, no capítulo 6, 41. Só para você saber um pouco aí o contexto. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Eles estavam olhando literalmente ali o negócio. Aí, quando chega no 48, ele diz de novo, eu sou, além de ter dito, eu sou o pão que desci do céu, ele disse no verso 48, eu sou o pão da vida. Aí ele explica, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, falando de si, para que o que dele comer não morra. Ele está dizendo o seguinte, e depois ele continua, eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele está dizendo, existe um sacrifício, existe um alimento aqui que dá vida. Os pais de vocês comeram maná e morreram. Ele estava se referindo no tempo em que o povo murmurou contra Deus. E agora, como é que nós vamos comer? E Deus começou a mandar pela manhã o maná para o povo de Israel. E deu ordens, você pega uma quantidade certa do maná.
Você não pegue mais, porque não precisa. E no começo, os judeus foram lá correndo, né? Eles estavam saindo do Egito. Eles foram lá correndo, viram aquilo, era como se fosse uma casquinha, algo adocicado, né? Como o mel, algo saboroso. E eles foram, e aquilo caía do céu. E eles pegavam aquilo e pegavam mais do que podiam. Mais do que comiam. E eles comeram, sobrou. Quando chegaram no dia seguinte, estava tudo podre, tudo cheirando mal, tinha que jogar fora, tirar da casa logo. Deus falou assim, vocês têm que confiar, Deus estava ensinando, vocês têm que confiar que eu vou dar o pão de cada dia. Mas eles queriam guardar para uns 3. E interessante isso, quando chegava no sábado, na sexta-feira, Deus falou assim, pega mais. Pega para sexta, sábado, porque depois vai ter, no domingo vai ter. Então eles eram autorizados. Aí não estragava. Durava. Mas passou o tempo. E o povo começou a dizer assim, não aguento mais esse negócio. Fastio. Estou enjoado de comer esse pão. Olha, esse pão é vil. Natureza humana, irmãos. Deus sustenta e depois as pessoas se voltam contra Deus. Pela natureza não transformada. Você entende por que nós temos que nascer de novo? Porque a lei, ela tinha o seu peso, mas ela não dava nova vida. Ela não dava um novo coração. E a lei simplesmente demonstrava onde estava o erro. E as pessoas se esforçavam para andar de acordo com a lei. Deus separou o povo de Israel para isso. Mas olha, é sombra. Porque haverá um bem futuro. E esse bem futuro vai ser real na sua vida. Então a transformação que a lei não podia fazer, não podia trocar o meu coração por um coração novo, como Ezequiel falou, profetizando, Deus dizendo, eu vou tirar o coração de pedra de vocês, vou dar um coração de carne, sensível, e eu vou tirar as letras escritas em pedra, e vou gravá-las no seu coração. Quando que aconteceu isso? Quando veio Jesus, e nós tivemos a possibilidade, pela obra dele, pela vinda do Espírito Santo, nascer de novo. E o Nicodemos foi procurar Jesus e disse, Senhor, e ele estava lá consciente, conhecedor das Escrituras, fariseu, fazia parte lá do Sinédrio. Bem sabemos que o Senhor é um homem de Deus, e que veio de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Alguém que concluiu logicamente, o Senhor veio de Deus. Aí Jesus falou para ele, olha, vou te dizer uma coisa, vamos direto ao assunto. Precisa nascer de novo. Como pode um homem nascer sendo velho? Disse o Nicodemos. Porventura vai entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus disse, não, quem nascer da carne é carne, mas quem nascer do Espírito é Espírito. E ele está dizendo ali no texto do grego, diz, nascer do alto. E esse novo nascimento é o cumprimento das coisas que eram sombra na lei, cujos princípios são válidos, mas se cumprem agora em Cristo Jesus. Está claro? Voltemos. Jesus começou a dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês, se não comerem do meu pão, vocês continuarão mortos. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Não tem jeito. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aí ele foi claro. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Ele estava dizendo da sua morte, do seu sacrifício, do conteúdo da mesa de uma aliança. Então, aí o pessoal não entendeu. 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Esse cara é canibal. Ele está querendo dar um pedaço da carne dele para comer, está vendo? Então eu falei que ele era louco. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
É sério. Para ter a vida do outro, é preciso ter uma aliança com ele. Está entendendo? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavras fortíssimas, porque quem tem autoridade sobre a morte, até aqui, pouquíssimos, né, tinham na história bíblica ressuscitado. E Jesus chegou para a viúva de Naim, estavam saindo daquele féretro, carregando o filho único da viúva. Que situação dessa viúva? Saindo da cidade de Naim, e Jesus chegando com os discípulos, Jesus foi lá e parou. Para. Estavam levando ele para enterrar. Todo enrolado. E Jesus falou para aquela mulher, não chores. Como é que eu posso não chorar? Sendo viúva, né? Que já era uma desgraça muito grande naquele tempo. Era um sinal de maldição. E agora o único filho que podia me sustentar morreu. Mulher, não chores. E tocou, coisa que ninguém podia fazer, porque ficaria impuro, principalmente um sacerdote, um rabi, um mestre. Tocou o menino. Ordenou que ele se levantasse. E o menino acordou. E ele devolveu o menino para a mãe. Outro dia o Jairo chegou para ele no meio da multidão. Senhor, vem, minha filha está muito doente. Por favor, minha filha está muito doente. E o pessoal lá querendo, né, defender Jesus ali, aquela multidão, os apóstolos, os discípulos querendo, né? Espera aí, chega para lá, né, deixa que eu seguro. Jesus ouviu e falou, espera aí, eu vou na tua casa. E no meio do caminho veio uma mulher por trás de Jesus, toca na veste de Jesus. Ela tinha lá, né, 18 anos, quanto? 12 anos. Com uma hemorragia que não acabava de jeito nenhum. Tinha gasto todo o dinheiro dela com os médicos. E ela falou assim, se eu tão somente tocasse no vestido dele, eu ia ser curada. Eu vou fazer esse esforço. E ela foi, entrou no meio da multidão, aquela multidão lá, e Jesus querendo passar, andando, e falou para o Jairo, vamos lá, onde é que é a tua casa? É aqui, vem. E o Jairo ficou feliz. Puxa, Jesus vem na minha casa, vai curar minha filha. E estava no meio do caminho, Jesus de repente parou, falou, peraí, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Saiu poder. Alguém me tocou. Eu quero saber quem é. Jesus sabia, mas ele queria que aquela mulher se expusesse, porque uma mulher doente daquele jeito não poderia, pela lei, estar no meio do povo. Não poderia. Era contra a lei. Mas ela quebrou a lei, buscando a cura dela, quebrou a lei. Então ela estava exposta, e agora o que eu vou fazer? Aí ela falou, Senhor, fui eu. E ela contou a história dela. Falei, tua fé te salvou, vai em paz, mulher. E o Jairo lá, ai meu Deus. Chegou no meio, está atrapalhando. Quanto tempo? Ele vai conversar com ela. Tá. Enquanto está indo, vem o pessoal e diz, Jairo, esquece, deixa o mestre em paz. Tua filha já morreu. Aí o Jairo deve ter olhado para Jesus. E Jesus falou assim, não tenha medo, creia somente. Vamos lá. Continua. Imagina o coração do pai. Minha filha acabou de morrer. O que ele pode fazer? Não sei. Pense você. Jesus foi lá, entrou, as pessoas já tinham carpideiras. Já chamaram as carpideiras, eram mulheres contratadas para chorar a morte. Já tinha gente chorando lá, paga, né, para chorar. Já tinha familiares, tal. E Jesus falou, não, olha, a menina está dormindo. Chamou só os discípulos íntimos, Pedro, Tiago, João, o Jairo, a esposa, e falou, vem aqui, vamos entrar no quarto. O pessoal começou a rir de Jesus. Está dormindo, olha que cara ignorante. E começaram a rir de Jesus. E ele entrou naquele lugar. Talita, cumi. Menina, levanta. A menina acordou. Aí Jesus falou assim, dá alguma coisa para ela comer. Jesus se importa até com o que você come. Mas ele tinha domínio sobre a morte. Nunca se viu isso.
Além de curar pessoas, ele tinha domínio sobre a morte. Então, quando ele chegou e começou a falar: quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem vida eterna. A vida de vocês depende de se alimentar de mim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a segurança e a garantia que Jesus está dizendo é o seguinte: você pode até morrer, né? E pode ser que não haja ressurreição aqui, mas lá naquele último dia eu vou te chamar. Você tem a vida eterna, porque você come da minha carne e bebe do meu sangue. E não é canibalismo, porque tem a ver com aliança. Na aliança, o camarada sentava na mesa com quem ele estava fazendo aliança, pegava lá a comida e falava assim: ó, coma de mim. É por causa da aliança. Ó, você comendo dessa mesa agora, eu estou pondo na tua boca, você está comendo da minha vida. Você faz parte de mim agora e eu faço parte de você. Agora ponha, dá comida aí. Está entendendo o valor? Para nós que somos ocidentais, esse assunto é meio estranho, mas não deverá ser. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus estava dizendo assim: eu sou a refeição da aliança. Eu sou a refeição da aliança. Então, é por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 24. Capítulo 11, no verso 24, aliás, no 23. Paulo está corrigindo aquele povo que, na hora de tomar ceia na igreja de Corinto, eles enchiam a barriga e comiam no lugar e ele não deixava para os outros. Nos versos anteriores, depois você lê com calma, você vai ver isso aí. Não tem disso, né? Não vou ler, vamos ler a partir do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Você começa a entender agora que ceia não é um ritualzinho para ser repetido, sem valor. Ah, é uma vez por mês, você vai lá, come o pãozinho, toma. Não é isso que Jesus queria. Assim como o batismo também não é dar banho para ser membro da igreja. Que é um banho mal feito, inclusive. Se você espera tomar banho no batismo, é melhor você tomar banho em casa, né? Que é bem melhor, não tem nem sabonete aqui. Mas não, irmão, é um acontecimento espiritual representado aqui. Assim também a ceia do Senhor. E tão forte é isso que ele recebeu do Senhor essas orientações, o Paulo. E disse: e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, é a bênção daquele momento, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Lembrem-se do meu sacrifício. Ele não tinha ainda sido crucificado aqui. Era a noite, as anteriores ali, a noite anterior. Era a Páscoa, depois ele ia ser preso. Olha aqui no verso 25. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice. Isso era um momento no meio da refeição. Porque a refeição da Páscoa tinha o cordeiro, tinha as ervas, tinha o pão asmo, isto é, o pão sem fermento. Tinha outros alimentos ali, que era a comemoração da Páscoa. Mas, ali naquele momento, ele pegou o pão e depois pegou o cálice. E disse: este cálice é o Novo Testamento. Outra tradução: nova aliança. Onde? No meu sangue. Eu estou fazendo uma aliança com você. E eu estou, além de colocar isso na tua boca e partilhar para oferecer para vocês,
eu estou oferecendo a comida. Eu sou o sacrifício dessa aliança. É mais profundo que as alianças entre os homens. Porque é a aliança de Deus conosco. Então, este cálice é o Novo Testamento. É a nova aliança, o novo pacto. No meu sangue fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Não se esqueça do sacrifício de Jesus. Não se esqueça que Ele venceu a morte e ressuscitou. Não se esqueça que você tem uma aliança comigo. Vamos continuar lendo? Ou melhor, ele está dizendo o seguinte, ó, ele partiu e ele deu para os discípulos. Ele pegou do cálice e ele deu aos discípulos. Estou fazendo uma aliança com vocês. No meu sangue. Agora, isso quer dizer que quando você comer disso, eu vou estar em você. A minha parte eu garanto. A parte dele ele garante. Por quê? Porque a nossa parte estaria nele logo poucas horas depois disso. Na cruz. Ele não tinha pecado. Ele não precisava morrer. Mas ele aceitou morrer. Por quê? Porque ele estava levando sobre ele o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Nós demos para ele comer um alimento naquela mesa um alimento abominável. Lá em Isaías, lá em Jeremias, alguns textos do Velho Testamento diz que foi ofertado um cálice de abominações, um cálice de fezes, em outras traduções. Porque está escrito aqui, eu estou falando claramente para você sentir o terror de comer um alimento que não fazia parte da sua natureza. Jesus não tinha pecado e teria que absorver o pecado dos outros para que a sua morte pudesse ser lançada sobre nós, para que nós não precisássemos morrer mais por causa dos nossos pecados. Está entendendo? Então, nós partilhamos, nós pusemos na boca dele um alimento da nossa vida apodrecida, o alimento dos nossos pecados, o alimento que nos leva à morte. Nós demos para ele. E ele pegou a carne dele, o sangue dele, no pão e no cálice, e colocou na nossa boca. E disse, olha, agora você tem de mim. O que é teu vai passar para mim. E o que é meu vai passar para você. Aleluia. Que coisa tremenda, irmãos. Porque é uma aliança. Agora vamos ver a importância dessa aliança. Porque, desculpe, irmãos, não sei de que igreja você veio, partilhou. Eu já estive em igrejas e eu também talvez não tivesse me aprofundado nisso. Sempre tive um respeito muito forte pela ceia do Senhor. Mas por herança, por costume. Mas eu já fui em igrejas que, aliás, eu mesmo já pensei nessa possibilidade, tentando ampliar o meu pensamento, mas sem me apegar nos valores profundos da palavra. Erroneamente pensei assim. Mas já fui em igrejas em que o pastor chegou abertamente e falou assim, olha, você está aqui a primeira vez, você é visitante? Não importa a sua religião, viu? Vai ter ceia aqui, você pode pegar, comer, beber. Fica à vontade. Isso aqui a gente faz, é para comunhão mesmo. E eu cheguei para aquele pastor e falei, pastor, ceia é para qualquer um? E ele falou, claro, a obra da graça de Jesus é para todos, meu irmão. Misturou um pouco, irmãos, os assuntos. Quando Jesus foi partilhar da ceia, ele chamou só os 12. Só quem tinha um vínculo com ele, que ele tinha escolhido quando ficou a noite inteira em oração. Lá. Então falou, vocês vêm aqui. Nós vamos partilhar. Ele nem chamou os demais, porque havia outros discípulos. Mas naquela Páscoa especial e na aliança que ele ia fazer, ele fez aliança com quem tinha intimidade com ele, entende? Então, se nós não temos a visão da aliança, será que nós estamos comendo, assim como o batismo toma banho, aqui a gente come um pedacinho de pão, bebe um pouquinho de suco de uva. E ainda fala, poxa, se pudesse eu comia o pão inteiro. Estou com uma fome, isso aqui só me abriu a fome, vou para casa comer. Por quê? Nós
estamos falando de uma aliança com uma pessoa. Essa pessoa é Deus. Que para nos resgatar, engendrou um plano de dar a própria vida. De ser um cordeiro para nós, definitivo. De sorte que não precisa mais ter nenhum outro sacrifício no lugar dele. Ele morreu de uma vez por todas. Não precisa mais sacrifício. Então, queridos, agora nós vamos terminar lendo esse texto, comentando um pouco mais adiante, para entender a importância dessa aliança. 26, nós vamos encerrar. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, quando nós comemos dessa aliança, nós estamos anunciando que Ele morreu na cruz. E esse anúncio deverá ser constante até a volta dele. Não deve parar. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é isso? Na cerimônia de aliança, ele está dizendo o seguinte, ó, você vai ter a minha vida em você e eu tenho a sua vida em mim, certo? Nós temos um compromisso. Nós trocamos os vestidos, temos uma identidade trocada, temos bens, temos força trocada. E o teu inimigo é meu inimigo, o meu inimigo é teu inimigo. Cuidado, vamos nos proteger. Se você precisar de mim, eu estou à disposição. E eu também conto com você. Agora alguém vem e faz uma indignação, uma coisa indigna. Isto é, eu preciso, eu rompo com as minhas regras da aliança. Indignamente partilho. Falo, tudo bem, vamos comer esse pãozinho aí, vou fazer uma aliança com você, mas não estou nem aí. Que isso? É melhor que não tenha feito. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor? É sério. E quando alguém quebrava a aliança, alguém pedia ajuda, olha, estou sendo atacado pelo inimigo, chama o meu irmão de aliança. E o irmão não vinha. Se ele não desse uma boa desculpa, ele tinha que pagar com a vida dele. Porque nós temos uma aliança que implica em ter uma vida comprometida. Você entende um pouco agora a aliança do casamento? Você acha que casamento é aquela certidão? Aquele papel lá que sai do cartório? Porque nas alianças feitas desde o Velho Testamento, nós vamos estudar sobre isso, invocava-se a Deus, invocava-se a presença divina para ser testemunha da aliança entre as pessoas. E o que é que nós fazemos quando vamos nos casar? Seja na igreja católica, seja na evangélica, seja na judaica. Nós nos chegamos ali e queremos fazer isso diante de Deus? Então esse é o valor, porque há uma aliança. Ah, mas eu estou casado. Eu não casei nem no cartório, não casei. Falei, então, está faltando a bênção da aliança, entende? Vai ser muito mais profundo. Não se comeu do outro ainda. Pode ter deitado, pode ter tido, filhos e tudo mais, mas não se viveu a união entre duas pessoas profundamente, do jeito que Deus como testemunha. Nós vamos estudar mais sobre isso, você vai entender mais sobre isso, tá bom? Entendendo o valor das coisas, nós desejamos essas coisas. Os bens futuros que estão se revelados para nós hoje, antes era sombra. E lá, vamos correr. Porque o que come, olha só como é sério, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então existe responsabilidade no tomar a ceia, e se toma indignamente, está comendo sem discernir, sem entender esta aliança com o Senhor tão séria. E ele fala, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Alguns comentaristas falam, dormir aqui é figura de morte. Muitos morrem,
porque partilham da mesa do Senhor indignamente e mantêm-se assim até serem requeridos legalmente por causa do pecado. A pessoa vive numa vida de pecado, entende que é pecado e continua vivendo no pecado, está se distanciando de Deus. É perigoso isso. Então vai haver um momento em que isso vai ser cobrado. Alguns vão ficar fracos. Alguns podem ficar doentes e alguns podem morrer. Na quebra da aliança, dependendo das situações, a pessoa tinha que pagar com a vida. Você quebrou a aliança que eu tinha com você. Então, irmãos, não é sério isso? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Deus está sempre nos orientando para que a nossa vida seja organizada. Tá? Sempre há possibilidade de você se arrepender do pecado. Dizer, Senhor, não quero mais viver assim, me ajuda a ter uma vida de acordo com a tua vontade. Ele não está dizendo que é impossível, pecou, quebrou. Não é isso. Tanto que ele diz aqui, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então, ele falou assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Ele não está dizendo assim, pode comer de qualquer jeito. Não, examine-se. O que você tem de errado no coração tem a ver com algo que você possa consertar? Conserte agora. Vou contar só uma história rapidamente para encerrar, que é uma prática na atualidade de uma situação de perdão e de vida cristã. Pode colocar para mim. Eu usei só algumas fotos para ajudar na contagem da história, que na verdade é um acontecimento real. Havia um casal, o nome dele era Max, nos Estados Unidos. A esposa chamava Grace. Eles tinham acho que uns 2 ou 3 filhos. E o mais novo deles era o xodozinho, né? Como caçula. E foi para a escola. E ele tinha uma oficina, fazia os seus trabalhos, o seu serviço. E ele, pode pôr o próximo aí. Ele recebeu um telefonema. Eu coloquei isso mais detalhadamente, porque eu usei isso no CRE. Então, fica didático, né? Com as imagens. Ele recebeu um telefonema pela manhã e ele pensou, mais um cliente, né? Mas a voz era trêmula, uma pessoa nervosa do outro lado dizendo, olha, venha correndo para a escola, o seu filho foi atropelado, por favor, venha correndo. E ele queria, mas como? Não, venha correndo, por favor. Ele saiu voando com o seu carro, quando chegou lá na frente, aquele movimento horroroso, né? Cheio de gente nervosa, ele chegou, a mulher veio, seu filho foi atropelado. E quando abriu a multidão, ele viu o cabelinho do filhinho dele lá, estendido no chão. E foi até lá, e o menino estava em situação, já tinha chamado a ambulância já estava chegando. E ele, desesperado, vendo o filho naquela situação. O filho se chamava Craig. E tinha 5 anos. E era um dos jovens lá, mais velhos da escola, que percebeu o carro em alta velocidade passando pela rua. E a criança estava atravessando a rua, sozinha. Ou como fazia, né? Aquela rua não era para essa velocidade. E a criança estava atravessando, ele não teve tempo nem de dizer, cuidado, para. Não, porque a velocidade era muito grande, atropelou e foi embora. E alguém anotou a placa do carro e entregou para ele, entregou para a polícia, né, que estava lá. E naquela tarde, o Craig morreu no hospital infantil. 6 dias do Natal. Ele morreu há 6 dias do Natal. Então, a situação foi terrível. O nome, aí descobriram quem era que tinha atropelado. Um garoto de 15 anos, chamado George Williams. Esse rapazinho não tinha pai.
vivia com a mãe trabalhava à noite e dormia na parte do dia, no dia. E ele foi lá, pegou a chave da mãe, sem ela ver, ela estava dormindo, e foi dar uma volta. E acabou atropelando e matando essa criança. O ódio encheu o coração daquele homem. Aquele menino foi preso. O ódio tomou conta do coração do Max, que era o pai. E ele ligou para o advogado e falou o seguinte: olha, eu quero que você trate esse garoto com todo rigor, como se ele fosse um adulto, ok? Não facilite nada para esse rapaz. Matou o meu filho. E acertou tudo. E o pior de tudo, irmãos, é chegar em casa, né, depois e ver o quarto vazio. E ele foi lá, a mulher chorando e tal. Disse que entrou no quarto. E a primeira coisa que ele começou a pensar como cristão é: o que vale ter fé? Para que vale eu crer todo esse tempo? O que vale isso? O que vale ter Deus, confiar em Deus? E começou a chorar e lamentar para Deus. E começou a perguntar: Senhor, mostra-me por que isso teve que acontecer. E ele conta que ele começou a ser aquecido. E como que um esclarecimento adentrou a mente dele, foi ampliando, e ele começou a sentir um consolo de Deus. E o que Deus começou a falar ao coração dele foi o seguinte. Ele disse assim, que ele começou a entender que a vida tem um único objetivo. Que a vida é como um ano escolar, onde se deve aprender uma só lição: o amor. E ele chorou ali na presença de Deus, entendeu aquela mensagem, e com toda a dor que tinha, saiu do quarto, procurou a esposa e contou para ela: olha, a vida tem um sentido. Deus mostrou para mim o seguinte: a gente tem que aprender a amar. E o Craig não precisava mais disso. O Craig já era cheio de amor, ele passou de ano antes do ano acabar. Ele não precisava mais de nós. Mas tem um rapaz que precisa. É esse que está preso. Ele precisa de amor. Você concorda com que a gente demonstre amor por ele? E a mulher chorou muito e concordou. Então, faltavam alguns dias para o Natal. Primeira atitude contra o ódio: prepararam um presente e mandaram um presente de Natal para aquele menino de 15 anos que estava preso. Você sabe que nos Estados Unidos a lei não tem essa, né? Dependendo do rigor da crise, é cobrado. Não importa se tem 15, 16 anos. O Brasil está entrando nessa conscientização a duras custas. E mandaram um presente de Natal para o rapaz. A mulher fez uns docinhos e mandou para a mãe do menino, pensando na dor dela. E depois de uns dias, passou um tempo, esse Max entendeu o seguinte: esse Jorge precisa mais de pai, ele precisa tanto de um pai quanto ele queria mais um filho. Então ele pegou e solicitou a soltura do menino, legalmente, e conseguiu. Ele acertou com o rapaz e falou assim: depois das aulas você vai lá para casa, você vai trabalhar comigo na minha oficina, tá bom? E o rapaz começou a fazer isso. E hoje, o Jorge se assenta na mesa com eles, às refeições, e se tornou um excelente irmão mais velho para os seus outros filhos. Eu não sei se você teria condições de se imaginar na vida desse pai e na vida dessa mãe. Mas eles resolveram aplicar os recursos dos bens futuros, aprendendo a amar, que é a mensagem de Jesus. E aquele rapaz que foi tão odiado a princípio, que se esse Max pudesse, o mataria, estava agora sentado na mesa com ele, sendo tratado como filho e comendo da sua comida. Era o segundo lar dele. Ele se sentia em paz dentro daquela casa, foi recebido no coração. Você que entrega a vida ao Senhor, recebe uma nova vida. O Espírito Santo dentro de você faz você nascer de novo,
E você pode se assentar mesmo com todo o pecado que um dia levou Jesus à cruz e o matou. Agora faz com que você faça parte dele. Você pode se assentar na mesa dele, fazer parte da família de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Queria chamar os diáconos aqui à frente. Vamos orar. Senhor, não teremos condições de imaginar a prática que esses pais fizeram, porque certamente não ocorreu com muitos aqui, Senhor, com ninguém aqui provavelmente. Mas o amor é fruto da tua vida em nós. E haverá momentos em que nós, ao invés de odiar, ao invés de querer o juízo e a vingança, nós vamos ser estimulados pelo teu Espírito a agir com amor. E nós queremos estar preparados para isso. Porque aqueles que estão em ti, Senhor, podem se assentar na tua mesa. E mesmo, Senhor, com o nosso histórico, com a carga de pecados que te levaram para a cruz, o Senhor nos aceita e nos recebe. E é por isso que nos assentamos e fizemos uma aliança contigo. E nós vamos hoje partilhar dessa aliança contigo, Senhor. Com este entendimento. Queremos, Senhor, nos lembrar de que a tua vida está sendo absorvida por nós. E, portanto, não seremos mais os mesmos. Não teremos mais as mesmas reações que antes. Porque o Senhor vai nos transformando a cada dia. Porque nós estamos absorvendo a tua vida em aliança contigo, Senhor, nesta mesa. Somos aceitos na tua mesa como filhos. E nós vamos anunciar a tua morte, a tua ressurreição, até que o Senhor venha. Senhor, nós abençoamos esses elementos, este pão. Abençoamos, Senhor, estes cálices, Senhor. E que eles sejam de fato, para quem tem aliança contigo, a tua carne e o teu sangue. Nós estamos nos lembrando, Senhor, da aliança que temos contigo, que foi começada no dia em que aceitamos a ti como Senhor e Salvador da nossa vida. No dia em que nós confirmamos diante do mundo material e espiritual, no batismo, a nossa aliança contigo. E também, Senhor, nesta mesa, da qual fazemos parte hoje, e somos aceitos por ti. Senhor, isso é bênção. Nós queremos honrar esta aliança. Queremos honrar, Senhor. Não permita que tomemos essa aliança sem colocar diante de ti os nossos pecados, sem colocar diante de ti as nossas vidas para serem mudadas, sem, Senhor, colocar diante de ti as nossas pendências de relacionamento com irmãos e irmãs, que porventura estejam truncados. Senhor, é o momento de colocarmos diante de ti nossos corações. Se a pessoa não está aqui para você se reconciliar, por exemplo, diga ao Senhor: Senhor, eu peço o teu perdão, vou me reconciliar com ela. Eu faço um voto a ti, Senhor, eu vou fazer isso, vou me reconciliar. E por isso vou tomar deste pão e desse cálice, porque eu quero esta aliança relembrada em mim hoje. Se você quer fazer isso, faça. Se há alguma situação que tem roubado a vida tua, pecado que tem tirado as energias tuas do relacionamento com Deus, confesse ao Senhor agora, antes de participar. Você tem uma aliança com Ele. É só dizer: Senhor, quero te confessar o meu pecado, confessar aquilo que tem roubado a minha energia contigo, Senhor, que tem me tornado enfraquecido, adoecido. Eu te confesso, Senhor, tira isso de mim, do meu coração, me dá a tua nova vida, Senhor, isso que o Senhor já me prometeu na tua aliança. Assim você vai participar desta ceia. Devem participar da ceia, então, aqueles que são batizados, aqueles que estão em compromisso, em aliança com o Senhor, como você ouviu hoje. E se você ainda não foi batizado, não tem esse compromisso específico com o Senhor, procure se batizar, procure. Já recebeu a Jesus na sua vida como Senhor e Salvador? Então faça. Já se batizou? No batismo nós entramos na comunhão do corpo de Cristo, fazemos parte da sua intimidade. Aí sim partilhamos da sua mesa.
Obrigado, Senhor, por esse momento. Confirma, Senhor, a Tua palavra em nossos corações hoje, em nome de Jesus. Amém. Este é o meu corpo, disse Jesus. Pode assentar, irmãos, enquanto os irmãos vão passar, distribuindo o pão. Lembre-se, Jesus falou, faça isso em memória de mim. Esse é o meu corpo, disse Jesus, né? Amém, querido. Obrigado. Interessante, né? Você já percebeu, né, que os irmãos servem você? Por que será? Porque nós temos uma aliança uns com os outros. Nós vamos falar sobre isso em outro momento. Levante seu pão. Senhor, obrigado, Pai, porque aqui está um símbolo da Tua vida em nós. Quem come do Teu corpo, da Tua carne, tem vida eterna. E o Senhor já nos deu da Tua vida, Senhor. E nós nos lembramos de Ti, da Tua morte e da Tua ressurreição. Nos lembramos da nova aliança que foi feita no Teu sangue. Obrigado, Senhor. Coma desse pão. sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá.
e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Em faminto a Jesus vem cear. Aleluia. Glória a Jesus. Ah, Senhor, obrigado, Jesus. Vou repetir as palavras de Jesus. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. É a nova aliança feita através do sacrifício dele. Ele já estava antecipando o seu sacrifício. Levante o seu cálice. Vamos dar graças por ele, como Jesus também. Obrigado, Senhor. Nós partilhamos deste cálice, Senhor, porque queremos fazer como o Senhor nos ensinou. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Senhor, nos lembramos de Ti. Nos lembramos do Teu sacrifício como Cordeiro de Deus. Nos lembramos da Tua ressurreição como leão da tribo de Judá. Nos lembramos, Senhor, da aliança que temos em Ti. E essa nova aliança que se cumpre em nossas vidas, através, Senhor, da Tua vida em nós, é eterna. Até a Sua volta nós vamos proclamá-la. E depois, Senhor, quando vivermos eternamente, estaremos lembrando disto, eternamente. Obrigado. Tome desse cálice. Glória a Jesus. Assim o fazemos e damos graças ao Senhor pela aliança que Ele tem conosco. Você tem uma aliança com Jesus? Amém. Aleluia! Então, graças a Deus. Havemos de continuar falando isso já nos próximos domingos. E enquanto os irmãos passam, né, os cálices, queria o Dimas, pode assentar, né, enquanto retira o cálice. Vá meditando nisso, meu irmão. Você tem uma aliança cuja vida foi colocada nele, a sua vida nele e a vida dele em nós. Por isso que ele falou: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Enquanto se recolhem os cálices, Dimas, os avisos estão aí? Amanhã o Marco não estará, pediu que eu pudesse substituí-lo. Tentarei fazê-lo, jamais será o mesmo. Não chegará à altura. Paz do Senhor, irmãos. Rapidinho, espera só um pouquinho. Bom, paz do Senhor. O pastor Gilberto já deu o primeiro aviso, que é o dele. 7 horas, amanhã. Reunião de oração às 8. Amadas mulheres, se você quiser receber a sua porção. Então, é que nem do último domingo. Mulheres de joelhos, famílias em pé. Então, 15 horas, mulheres, venham na quarta-feira para receber a porção e levar para casa. Emília? Teremos? Amém. Amém. Próximo. Interessados em se batizar, por favor, procure o pastor Gilberto ou o pastor Jorge. Querem entender um pouco mais, saber como é que funciona, podem procurar ele. Próximo. Encontro dos jovens, sábado, às 6h30. Olha só, vai estar acontecendo um churrasco dos jovens na quarta-feira, certo? Uhul. Então, quem for, os jovens que forem participar, procurem depois a Thalita ou Nata para
acertar essa questão, dar o nome certinho e acertar os valores que forem necessários. É isso, por hoje é só, pessoal. Obrigado. Amém, amados. Glória a Jesus. Tem um feriado aí no meio da semana. Deus possa falar ao teu coração. Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar o nosso culto. Passamos um pouquinho da hora, pedimos perdão aos irmãos. Estamos na luta dos nossos alvos e queremos alcançá-los. Pai amado, obrigado, Senhor, pela aliança que nós temos e que é válida em toda e qualquer situação. Senhor, continua a falar ao nosso coração, continua a nos fortalecer em Ti, Senhor. Dá-nos, Senhor, ânimo novo e, Senhor, não permita que nada seja roubado do nosso coração. Nenhuma semente, Senhor, seja levada por nenhuma ave do céu, em nome de Jesus, mas pelo contrário, encontre terra boa para frutificar em abundância. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Dá um abraço no teu irmão. Vá na paz do Senhor. Tenha uma boa semana.